Muito bem, pessoal, atendendo aqui algumas mensagens que eu recebi, fazer um comentário sobre a anulação do julgamento da Boate Kiss, do caso da Boate Kiss que aconteceu ontem no TJ do Rio Grande do Sul. Então, o julgamento aconteceu no Tribunal do Júri há alguns meses, gerou uma condenação por homicídio doloso, qualificado, com penas altas, e ontem o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, julgando a apelação interposta pelas defesas, anulou o julgamento no Tribunal do Júri. E não chegou a adentrar no mérito, apenas analisou as preliminares, e com as preliminares ele anulou o julgamento no Tribunal do Júri. Então isso é importante frisar, né, por causa de uma futura apelação. O motivo aqui da anulação não foi que o julgamento foi contrário à prova dos autos. O motivo aqui da anulação foram preliminares de descumprimento de regras processuais do procedimento do júri, entre outras. Eu não tenho aqui a decisão, então não posso aprofundar nos detalhes técnicos da decisão, mas eu quero iniciar esse vídeo dizendo para vocês aquilo que me parece cada vez mais óbvio e que algumas pessoas insistem em não querer entender, que é o seguinte: o processo penal, assim como o processo civil, assim como o processo tributário, assim como o processo do trabalho, ele tem regras. E essas regras não podem ser subvertidas a qualquer custo. Ou seja, não interessa se aquele caso é um caso trágico como esse, que tem repercussão social como esse, não interessa se aquele caso vai repercutir numa eleição, não interessa se aquele caso vai gerar uma mudança no panorama de um determinado acontecimento. O que interessa é que diariamente os tribunais têm precisado, os tribunais superiores, que são os que eu acompanho, mas os tribunais locais é diariamente isso. Nesse caso específico, um tribunal local, TJ do Rio Grande do Sul, cotidianamente os tribunais locais, os TRFs e os tribunais superiores vêm anulando processos penais em razão do descumprimento de regras processuais, descumprimentos que acontecem às vezes na fase policial, como, por exemplo, a interceptação de uma conversa de WhatsApp de um traficante sem autorização e que gera a nulidade de todas as provas colhidas ali, e a absolvição, a anulação da condenação, seja um desvio de uma regra na realização de uma prisão em flagrante, que depois gera a soltura daquela pessoa, seja o descumprimento da regra de competência, que depois gera a anulação do processo, como aconteceu no caso do ex-presidente Lula, que gerou a anulação dos processos, ou no caso do Flávio Bolsonaro. É importante que a gente coloque aqui os dois lados, que é para ninguém entender errado o motivo da gravação desse vídeo. Tanto no caso do presidente Lula quanto no caso do Flávio Bolsonaro, a gente teve a anulação do processo em razão do descumprimento de regras processuais de competência. Legal? Quem era competente para o julgamento daqueles crimes praticados, teoricamente praticados, pelo ex-presidente Lula? E quem era o competente para o julgamento para aqueles crimes teoricamente praticados pelo senador Flávio Bolsonaro? Independente disso, houve um descumprimento da regra de competência e anulação do processo, do Lula no STF, do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro no STJ. Então, cotidianamente, a gente tem esbarrado exatamente no mesmo ponto, que é o mesmo ponto desse caso da Boate Kiss. Eu não vou nem discutir aqui se havia dolo eventual, se havia culpa consciente, ou seja, o tribunal não precisou nem adentrar no mérito e eu não vou adentrar aqui também. Já tenho no passado comentários sobre isso, a minha opinião sobre o caso concreto em si, se havia dolo eventual ou culpa consciente, não é o objeto desse vídeo. O objeto desse vídeo é entender o seguinte: se houve um equívoco na escolha dos jurados, se houve um equívoco na juntada de provas antes do plenário do júri, provas que eram inviáveis para que a defesa acessasse, né, uma reconstituição eletrônica, algo assim, eu não aprofundei os detalhes, mas que não permitiu que a defesa acessasse, porque para acessar precisava ter um software específico e tal. Então, se regras processuais foram descumpridas, seja direta ou indiretamente, por meio de subterfúgios de juntada de provas que são inviáveis de serem conferidas e tal, por questões técnicas, tecnológicas, seja lá o que for, se a regra processual ela foi descumprida, se a regra processual foi descumprida, a gente tem uma possibilidade de anulação do processo, que é o que aconteceu agora aqui. E isso não é comemorável. Por que não é comemorável? Porque cada vez que a gente tem a anulação de um processo, a gente tem uma situação de um crime
hipotético que deixa de ser analisada corretamente, que gera ainda mais uma morosidade na resposta às pessoas envolvidas e, quando tem repercussão social, à própria sociedade, seja qual for essa resposta, né? A resposta é uma absolvição, a resposta é uma condenação, a resposta é a inocência daquelas pessoas ou a culpa daquelas pessoas, seja qual for a resposta. Quanto mais tempo se demora para ter uma resposta num caso concreto, mais se gera essa ideia de impunidade, etc. Mas isso não é culpa do tribunal que anulou a decisão. Isso é responsabilidade daqueles que lá no início erraram. Seja erraram por falta de técnica, seja erraram porque queriam adiantar as coisas, seja esse erro um erro consciente ou inconsciente, esse erro vai gerar anulação depois. Então, o que eu quero dizer aqui nesse vídeo, mais uma vez, né, é que o jogo do processo tem regras, né, e que se essas regras não forem cumpridas, a gente vai ter anulações depois no futuro. E isso é o caminho que nós devemos querer, né? Nós do direito devemos querer. Olha, isso aqui está errado, tem que ser anulado, tem que ser refeito. Porque senão a gente vai autorizar, e olha o perigo disso, né? Autorizar que em determinadas circunstâncias com as quais a gente concorda com o resultado ou discorda do resultado, se permita o burlar da lei, se permita o ultrapassar limites da lei, se permita o aplicar a lei de uma forma que não é a forma real dela, né? Então, me parece que a gente precisa sempre refletir sobre esse ponto. Acho que esse ponto é um ponto bastante importante para ser refletido. Então, esse vídeo não é um vídeo sobre o comentário do caso concreto, esse vídeo não é um vídeo sobre a minha opinião sobre o caso concreto, esse vídeo é um vídeo para dizer o seguinte: nós todos, advogados, promotores, juízes, delegados, policiais, né, investigadores, nós precisamos observar as regras processuais. Se nós não observarmos as regras processuais, nós estamos trabalhando fora das regras e, portanto, jogando tempo, dinheiro do contribuinte, dinheiro do cliente fora. Porque nós estamos trabalhando fora das regras e gerando a possibilidade de que isso gere anulações, de que isso gere no futuro problemas para dentro da nossa própria estrutura, né, de anulação de um processo e etc. Então, fica aqui esse meu vídeo registrando isso, né? Se eu pudesse resumir ele numa frase só, não me surpreende a anulação é devida a partir do momento que há nitidamente, que há claramente o descumprimento, a burla de regras do processo penal, de garantias fundamentais, o que inviabiliza a condenação, o que inviabiliza a sobrevivência desse julgamento, assim como de vários outros que a gente tem observado isso. Enquanto a gente descumprir regra, o resultado vai ser esse. Aparentemente há um resultado que agrada a algumas pessoas num primeiro momento, mas depois isso é desfeito, e ao ser desfeito, isso gera essa ideia de impunidade, de insatisfação, que leva várias pessoas aqui a mandarem mensagem para mim perguntando: o que você achou da anulação do caso? Então tá aí a minha opinião. Tinha que ser anulado realmente, porque não pode sobreviver um julgamento, não pode sobreviver um processo onde isso aconteceu. E aí um outro ponto interessante é que vocês sabem que o juiz presidente do júri, ao condenar e fazer a dosimetria da pena, determinou a prisão, já que as condenações eram acima de 15 anos. E aí a defesa fez um habeas corpus preventivo, e nesse habeas corpus o TJ do Rio Grande do Sul deu uma liminar mandando soltar. Só que aí o Ministério Público foi ao STF e obteve do presidente do STF uma decisão cassando essa liminar. Obviamente que nada disso sobrevive, né? Julgamento anulado, as pessoas voltam ao status anterior à condenação. Então aquela condenação a 15 anos desaparece. E aí, se aquela condenação de 15 anos desaparece, o fundamento para essa prisão desaparece. Então essas pessoas, o próprio TJ do Rio Grande do Sul ontem disse isso, devem ser colocadas imediatamente em liberdade até que novamente sejam julgadas, né? Isso é óbvio, a decisão do presidente do STF não está sendo aqui descumprida, né? Ao contrário, é como se ela desaparecesse, né? Houve o julgamento, no julgamento houve a ordem de prisão, houve o habeas corpus, houve a decisão do STF aqui. Se esse julgamento desaparece, tudo isso desaparece, porque tudo isso era consequência dessa sentença, legal? Então, realmente os réus devem, a não ser que por outro motivo estejam presos, devem ser colocados em liberdade
imediatamente, já que o julgamento foi anulado. Legal? Então essa é o meu comentário técnico sobre esse caso concreto. É sempre importante cumprir as regras, do contrário, a gente vai gerar nulidades e nulidades. Valeu, pessoal. Compartilha com amigos se você gostou. Abraço.